Continuando então, os conceitos de formatação para você melhorar a aparência do seu documento, nós vamos trabalhar mais alguns tags então relacionados a esse tema. Lá no nosso vídeo anterior, nós vimos então o tag BR, que é responsável pela quebra de linha, nós vimos o tag P/P, que é o parágrafo, e nós vimos o H1, que ele faz um cabeçalho já formatado, já em negrito e com letras maiores. Lembrando que no H, a cada número, ele identifica o tamanho da fonte que será utilizada, e quanto maior o número, menor será o tamanho da fonte, ok? Observe aqui no meu computador, eu trouxe para vocês um outro documento que tem a mesma informação do outro. Então, nós temos aqui a estrutura básica, que é o HTML/HTML, o head/head e o title, que ele é responsável, então, pelo título que aparece na aba, com o body/body, que tem aqui então o nosso texto inicial, certo? Só que agora nós vamos fazer algumas formatações diferenciadas para esse texto ficar melhor. Então veja bem, nós vamos ao quadro para vermos então alguns tags novos e vamos voltar aqui para o computador e vamos fazer todos eles para que você observe. Então acompanhe comigo. Veja bem, melhorando então a aparência do seu documento. Para colocar a palavra em negrito, eu vou utilizar o tag bold. Usamos o tag B/B. Então, tudo que estiver escrito aqui entre o B/B será colocado de forma negrito, ok? E quando você precisar colocar esse texto em itálico, nós vamos usar o tag I/I, como mostra o exemplo abaixo. Observe o seguinte, nós temos aqui, ó, o tag B para deixar em negrito, o I para itálico e o P, que é o parágrafo. Vale lembrar que quando você for desenvolver, à medida que você, o último que você destacou aqui, deve ser o primeiro a ser fechado. E assim, na sequência, para que não fique um documento muito bagunçado e qualquer outro programador consiga entender o que você escreveu, ok? Então veja, nós já temos dois novos tags aqui, o B/B e o I/I, o negrito e o itálico. Então veja, todo texto que eu colocar entre o B/B vai ficar em negrito, o que eu colocar entre o I/I vai ficar em itálico. O que eu colocar dentro, aqui entre o U/U, vai ficar sublinhado. Se eu colocar um texto aqui, ó, entre o sup/sup, ele vai ficar sobrescrito. E o sub/sub, ele vai ficar subscrito. Então, observe essa tela. Nós vamos fazer exatamente essas formatações. Então, observe, nós temos uma formatação aqui, nós temos um sublinhado aqui, nós temos esse aqui. Então, nós temos aqui algumas formatações que nós vamos iniciar nesse vídeo e vamos continuar trabalhando formatação no próximo vídeo também, ok? Então, vamos lá. Aqui no nosso documento, então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira formatação que nós vamos fazer vai ser aqui nessa palavra HTML. E eu vou colocar ela em negrito. Negrito, conforme nós vimos, é o B/B, ok? B/B. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó. B/B. Então, primeira coisa, negritar isso aqui, certo? Depois que eu faço isso, eu tenho sempre que salvar esse documento, tá? Arquivo, salvo. Aí eu vou lá no meu navegador para que eu possa atualizar. Então, eu abri esse documento .html no navegador. Ele aparece assim. Só que eu acabei de alterar ele e coloquei a palavra HTML em negrito. Então, eu quero que você fixe aqui os seus olhos em HTML. Eu vou atualizar essa página. 1, 2, 3, F5, atualizei. Então, você pode notar que HTML está em negrito, utilizando o tag B/B. Ah, professora, mas eu posso escrever mais alguma coisa? Eu posso mudar esse HTML de novo? Pode. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, I,
Porque eu quero que o I ele esteja em itálico. Qual é o comando que deixa em itálico? I/I. Então tá aqui, ó, I aqui, barra I aqui. Então notem que eu estou utilizando o B e o I. Então até esse momento, esse nosso HTML ele estava somente em negrito. Agora ele vai ficar também em itálico. Então vamos lá. 1, 2, 3, F5, atualizei. Então notem que HTML agora está em negrito e está em itálico, certo? Agora nós vamos sublinhar um texto desse documento. Nós vamos sublinhar essa palavra pelo, ok? Pelo nós vamos sublinhar. Então tá aqui, ó, a palavra pelo nós vamos sublinhar. Qual é o tag que eu utilizo para sublinhado? O tag que eu utilizo para sublinhado, conforme o slide anterior, é o tag U/U. Então tá aqui, ó, U/U. Arquivo, salvo, voltando aqui, observe a palavra pelo. Vamos lá, 1, 2, 3, atualizando. Sublinhei, então, a palavra pelo. A palavra curso, na sequência, eu vou utilizar o tag sup. O tag sup, ele faz sobrescrito. O que é um sobrescrito, então? Sobrescrito é como se você estivesse colocando 2 elevado ao quadrado. O quadrado é aquele número que aparece acima, um número pequeno e acima, tá? Então, curso, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos utilizar o tag sup, sup/sup. Então, veja bem, ele abre e ele fecha. Então, tá aqui, ó, sup/sup. Arquivo, salvo esse documento. Voltando aqui, observe como tá a palavra curso e como ela vai ficar. 1, 2, 3, F5. Notaram, então, que ele ficou menorzinho e acima? Muito bem. Agora, nós vamos utilizar o comando sub, que é de subscrito. Subscrito nós vamos colocar aqui, ó, na palavra análise. Na palavra análise. Então, vamos lá. Aqui no nosso documento, nós vamos buscar a palavra análise. Aqui, ó, encontramos. E vamos fazer o quê? Usar o tag sub, não sup, tá? Sub com B, barra sub. Sub, certo? Então, nós temos aqui a linha escrita sub/sub para a palavra análise. Agora, salvamos. Arquivo, salvo o documento. Então, aqui no nosso navegador, observe como está a palavra análise e como ela vai ficar. 1, 2, 3, F5. Então, notaram que a palavra ficou, ó, abaixo, ficou subscrito com relação às outras. Então, pessoal, nesse vídeo nós vimos negrito, nós vimos itálico, nós vimos sobrescrito, nós vimos subscrito e nós vimos o sublinhado. No próximo vídeo nós vamos ver outras formatações também para ajudar o seu documento a ficar mais bonito.